O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero começar esta homilia que intitulo como a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Hoje estamos meditando esse trecho do Evangelho de Mateus. E Jesus, dirigindo a sua terra, diz o texto, ensinava na sinagoga deles. De sorte que eles maravilharam-se e diziam: queridos irmãos e irmãs, quero começar esta homilia intitulada como a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Hoje estamos refletindo esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, que nos apresenta um momento desafiador do ministério de Jesus. A incredulidade dos habitantes de Nazaré, sua própria terra natal. Este episódio nos oferece valiosas lições sobre a fé, preconceito e a receptividade ao reino de Deus. Jesus retoma Nazaré, onde havia crescido e era bem conhecido. Ele vai à sinagoga e começa a ensinar, e as pessoas se maravilham com a sua sabedoria e seus milagres. No entanto, ao invés de acolherem sua mensagem, eles questionam suas origens humildes. Para os habitantes de Nazaré, Jesus era apenas o filho do carpinteiro e por isso não podia aceitar que ele fosse o Messias. Essa reação é um exemplo clássico de preconceito. Eles estavam tão presos à familiaridade com Jesus que não conseguiam reconhecer a grandeza de sua missão divina. Esta passagem nos desafia a refletir sobre como, muitas vezes, podemos ser impedidos de ver a verdade devido aos nossos próprios preconceitos e julgamentos. Jesus responde então à incredulidade dos nazarenos com uma declaração: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Mateus 13:57. Com isso, ele ressalta uma triste realidade que muitos profetas enfrentaram ao longo da história bíblica: a rejeição por parte daqueles que conheciam bem. Este versículo nos convida a considerar como tratamos os mensageiros de Deus em nossas vidas. Estamos abertos a ouvir a voz de Deus mesmo quando ela vem através de pessoas comuns e familiares? Ou estamos tão fixados em nossas percepções e preconceitos que deixamos de reconhecer a presença e a obra de Deus em nós? Amados, a incredulidade dos nazarenos teve consequências significativas. O Evangelho nos diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Este é o ponto crucial. A falta de fé pode limitar a obra de Deus em nossas vidas. Deus nos chama a ter uma fé viva e ativa, uma confiança plena em sua presença e poder. Quando duvidamos ou rejeitamos a obra de Deus por causa de nossos preconceitos ou falta de compreensão, nós mesmos nos privamos das bênçãos e dos milagres que Ele deseja realizar em nosso meio. Queridos, a fé é a chave que abre as portas para as maravilhas de Deus. Vemos em outros relatos evangélicos como a fé de pessoas simples resultou em grandes milagres. A mulher com fluxo de sangue foi curada por tocar nas vestes de Jesus com fé. Mateus 9, 20 e 22. O centurião romano viu seu servo ser curado à distância por confiar nas palavras de Jesus. Mateus 8, 5 a 13. Estes exemplos contrastam com a incredulidade dos nazarenos e nos mostram o poder transformador da fé. Somos chamados a cultivar uma fé profunda e inabalável que nos permita experimentar
a plenitude do amor e da graça de Deus em nossa vida. Como podemos aplicar esta mensagem em nossa vida diária? Em primeiro lugar, devemos examinar nossos próprios corações para identificar e superar qualquer preconceito ou julgamento que possa nos impedir de ver a obra de Deus em nossa volta. Precisamos estar abertos a reconhecer e valorizar a presença de Deus, mesmo nas coisas e pessoas mais comuns. Em segundo lugar, somos chamados a fortalecer a nossa fé. Isso se faz através da oração, do estudo das Escrituras, da participação ativa na vida comunitária da igreja, nos sacramentos, principalmente na Eucaristia. A fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão e um compromisso diário de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Por fim, devemos lembrar que somos chamados a sermos profetas em nosso tempo, a levarmos a mensagem de Jesus ao mundo, começando em nossas próprias casas. Mesmo que enfrentemos rejeição ou incompreensão, somos encorajados a perseverar, confiando que Deus está conosco e que Ele é capaz de transformar corações e vidas. Queridos irmãos e irmãs, a passagem de hoje nos desafia a refletir sobre a natureza da nossa fé e a nossa receptividade à obra de Deus. A incredulidade dos habitantes de Nazaré serve como um alerta para nós, lembrando-nos dos perigos dos preconceitos e da falta de fé. Que possamos, pela graça de Deus, abrir nossos corações para reconhecer e acolher a presença de Jesus em nossa vida cotidiana. Que nossa fé seja forte, permitindo que Deus realize grandes obras em nós e através de nós, e que sejamos sempre mensageiros do amor e da verdade de Cristo, proclamando Sua palavra com coragem e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel, arcanjo de toda milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.